Olá pessoal que acompanha aqui o canal do Fábio Fidelix. Vamos lá para mais um super vídeo aqui para falar do Kleber Machado. Já fez a inscrição no canal? Ainda não? Então vai aí inscrever-se, não paga nada, hein? Absolutamente de graça. Bom, é o seguinte, até hoje muita gente pergunta, né, por que o Kleber Machado foi demitido da TV Globo? O Kleber, depois que deixou a emissora carioca, ele vem participando aí de vários podcasts, né? Eu acompanhei outro dia a participação dele no Tomando Uma Com, né, que é o pessoal lá do Futeboteco. Aí ele contou várias e várias histórias, foi questionado sobre muitas coisas, né? O pessoal lá do Futeboteco é fã do Kleber Machado e tal. Mas, enfim, ele falou sobre a disputa dele, Kleber Machado, com o Luiz Roberto dentro da Rede Globo. Ele citou que percebeu a partir de 2018, né, da Copa de 2018 na Rússia, uma preferência da Rede Globo nas escalas, né, a favor do Luiz Roberto. E aí, né, a coisa foi chegando até nos dias atuais e acabou culminando aí com a demissão do Kleber Machado. O que acontece é o seguinte, questão financeira pode ter pesado, sim, mas o Luiz Roberto também deve ganhar um belo salário dentro da Rede Globo. Poderia ter sido demitido o Luiz Roberto, por que não? O que acontece, na minha visão, cara, eu tô no rádio há mais de 30 anos, já fiz narração esportiva em TV, já fiz narração esportiva durante vários anos no rádio, né? A gente nunca para, né? Surgiu a oportunidade, a gente vai lá e faz. Então, com todos esses anos de experiência, acompanhando, sempre gostei de narração esportiva em rádio, em televisão, a grande realidade é a seguinte: o Kleber Machado é o grande culpado da sua demissão. Sim, o próprio Kleber Machado. Ele abriu as portas para o Luiz Roberto assumir essa posição, né? Por quê? O Kleber Machado é um bom narrador? Sim. É técnico, é aquele narrador ok, faz seu trabalho, legal, bacana, mas ele nunca foi, a grande realidade, essa é a minha opinião, se você discorda pode mandar aí no canal, né, seu comentário. O Kleber Machado, na minha opinião, nunca foi aquele narrador super vibrante, né? Aquele narrador realmente de emocionar, aquela vibração, nunca foi. E o Luiz Roberto, desde que entrou na Rede Globo, ele trouxe aquela vibração do rádio, né? O Luiz Roberto foi um bom narrador de rádio, era ali terceiro narrador da Rádio Globo, da equipe do Osmar Santos, era Osmar Santos, Oswaldo Maciel, Luiz Roberto, ele era o número 3 ali, digamos assim, da Rádio Globo, e foi para a televisão, começou na TV por assinatura, acabou chegando à Rede Globo, né, com o seu bom trabalho, e ele já entrou na Rede Globo com aquela vontade, né, trazendo o gol do Luiz Roberto, é um gol radiofônico, né, com a mesma vibração que ele tinha no rádio. Então o Luiz Roberto é um cara mais vibrante como narrador, sempre foi. E o Kleber Machado, se você pegar os últimos 20 anos, ele nunca foi um narrador muito vibrante, e nos últimos 20, 30 anos, parece que o Kleber Machado estava cumprindo tabela. O que é isso aí? Acomodação. O Kleber Machado, acho que ele colocou na cabeça: bom, não vou ser o número 1, né, o Galvão mesmo, só quando o Galvão aposentar, aí talvez eu seja colocado nessa posição, né, de número 1 da Rede Globo como narrador. Então, ninguém me ameaça, né? Na cabeça dele pensou isso, mas com a chegada do Luiz Roberto, o Luiz Roberto chegou, né? O Kleber Machado estava acima dele, mas a coisa foi mudando, até que chegou um ponto que o Luiz Roberto, não teve como, o Luiz Roberto acabou assumindo a posição de número 2 da Rede Globo, e com a saída do Galvão, agora o Luiz Roberto pelo menos nesse momento, é o narrador titular da TV Globo. Então o próprio Kleber abriu essas portas para o Luiz Roberto, né? Isso serve de exemplo para você que trabalha em rádio, para você que é locutor de FM, para você que é narrador esportivo, você que trabalha na televisão ou qualquer outra atividade. Você não pode, né, quando você tem uma posição dentro de uma empresa, você não pode ficar abrindo a porta para os outros assim. A realidade é essa, o mercado é assim. Você não pode se acomodar, você tem que estar sempre bem. Se você trabalha numa rádio no interior, você tem que fazer o seu trabalho, seja um locutor musical de FM, você faz um horário aí, seja um narrador esportivo, enfim, um apresentador de programa, jornalístico. Você tem que fazer, meu amigo, como se fosse o último dia. Fazer com toda a vontade, porque sempre vai ter alguém ouvindo, você pode receber um convite, né? A gente sempre comentou isso, né? Eu sempre comentei isso com colegas de rádio. Não interessa se a coisa tá ruim, se não tá, faça o seu melhor. E foi exatamente o que o Kleber não fez, na minha visão. Como narrador esportivo, eu estou dizendo isso aqui, repito, você pode não concordar com a minha opinião, só mandar o seu comentário, para isso que tem o canal no YouTube, quero saber a sua opinião. Eu acho que o Kleber se acomodou demais, né? Porque não seria o número 1.
e porque achou que ninguém poderia substituí-lo, e isso acabou acontecendo, né? O Kleber, nos últimos 20, 30 anos, ele estava narrando, sabe, aquela coisa assim, cumprindo tabela, sem vibração, né? Narrando bem, tecnicamente. O que é narrar tecnicamente bem? Identificar bem os jogadores, aquela coisa, conhecer os esportes, as regras, no caso do futebol, narrar certinho, legal, mas sem aquela vibração. E o Luiz Roberto foi crescendo muito. Agora eu acho até que ficou chato, né? Não sei o que acontece quando o cara assume uma posição de destaque e começa a criar bordões, né? Essa coisa do sabe de quem, eu não gosto disso, né? Isso já é a minha opinião. Não acho legal sabe de quem, fé no pé. Não, acho que o Luiz Roberto sempre foi legal desde que chegou à Rede Globo, como era legal no rádio, sem muitos bordões. Depois, infelizmente, não sei o que acontece, o cara começa a criar bordões, parece que começa a se achar, né? Ah, eu sou o cara, vou criar bordão e tal. Não, acho que o narrador tem que criar alguma coisa no momento do jogo. Acho que não tem que ficar criando bordões, sair de casa já com frases feitas. Ah, mas com o Silvio Luiz deu certo? Sim, o Silvio Luiz era engraçado, divertido, Januário de Oliveira. Legal, sim. Sempre gostei do Silvio Luiz. O Silvio Luiz ele já fazia uma coisa que era muito mais, naquela época, já nos anos 70, 80, entretenimento, né? Uma coisa mais divertida, no caso do Januário também. Mas sempre não deixou de narrar os jogos, né? Nem Silvio Luiz, Januário, apesar dos bordões. Mas eu acho que quem narra com vibração tem que criar alguma coisa no momento. Porque cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo, não tem que ficar criando. Já ter frase, né, pro início do jogo, pro fim do jogo, pro gol. Eu acho que tem. Vou gravar um vídeo falando sobre isso também, sobre narração. Que você pode ser criativo, né? Você deve ser criativo, mas não sempre com as mesmas frases, fica uma coisa. Ah, mas todo mundo repete na rua, legal, tal. Mas tem uma boa parte do público que não aguenta, né? Começa a ficar chato, né? Sempre repetir as mesmas frases. Mas, enfim, o que eu queria comentar é isso. Acho que o Kleber Machado é o grande culpado, né, da sua demissão. Ele mesmo acabou cavando isso quando se acomodou. E não pode. Você não pode ficar acomodado. Você tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Não interessa se você é o quarto narrador, o terceiro, o segundo. Se você quiser subir, você vai ter que mostrar trabalho. E o Kleber não fez isso. Você vê quando ele saiu da Globo e fez aquelas duas finais na Record, como ele narrou com vibração. Ele narrou com uma vibração os jogos Palmeiras e Água Santa, que ele não tinha essa vibração há 30 anos na Globo. Porque, sei lá, acho que ele quis mostrar trabalho, mostrar serviço para a própria Globo, né? Ó, eu aqui, ó, tal, não sei o quê. Ele narrou com legal aquelas finais. Mas na Globo ele já não fazia isso. Então isso acabou né, provocando a sua... Porque na hora que a empresa vê que está em crise, precisa cortar gastos, as coisas estão mudando, a gente sabe que está mudando tudo no rádio, na televisão, muita gente cortando, você vai escolher quem? Então, Galvão saiu, não renovou o contrato, parou de narrar. Ainda tem um contrato com a Globo, mas não para narrar. Pelo menos é o que está sendo informado. Então, se eu tenho o Luiz Roberto, que agora foi promovido, digamos assim, né? E o Kleber Machado, escolheram demitir o Kleber Machado. Se ele tivesse com aquela empolgação, com aquela vontade, talvez fosse o Luiz Roberto demitido, né? Talvez a Globo tivesse que pensar mais. E agora, hein? Os dois estão narrando com vibração, o que a gente vai fazer? Talvez o Kleber não tivesse perdido a posição já para o Luiz Roberto, né? Desde 2018 para cá, 2022, a Copa do Catar, o Kleber nem viajou e o Luiz Roberto foi para lá com o Galvão. Ali já mostrou, né, que o Luiz Roberto era o sucessor do Galvão. Então, o próprio Kleber falhou, né? Se acomodou. Eu acho que ele deve ter isso na cabeça dele. Pode até não falar nos podcasts, mas acho que ele tem isso, né? Acho que quando ele deita, coloca a cabeça travesseira, ele deve falar, pô, acho que eu me acomodei, não estava narrando com vibração, o cara veio aí, né? Deixou a porta aberta, como eu disse no início do vídeo. E o Luiz Roberto aproveitou a oportunidade, é assim que funcionam as coisas, meu amigo. Grande abraço, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Quero saber o seu comentário sobre esse assunto aí, beleza? Deixe seu likezão também. Um abraço, até a próxima, até o próximo vídeo.